Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 2026, parece que está distante, começamos 2025, mas quando piscarmos os olhos, 2026 está aí e é um ano eleitoral, ano de decisão importante para o futuro e rumo do país, rumo da nossa economia. E algumas perguntas vêm à tona. Que tipo de governo gostaríamos de ter a partir de 2027, para mais 4 anos aí de mandato de um futuro presidente? Será comprometido com as metas fiscais e controle da inflação? Uma política mais contracionista para que isso possa acontecer? Que não controla os gastos e prefere cobrar mais impostos? Uma política mais expansionista, com a promessa de melhorar a sua vida? E em que ponto essa escolha pode impactar nos nossos investimentos? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários que tipo de governo você gostaria de ter na próxima gestão em 2027. Bom galera, então para criar um pouco de base aí para o nosso vídeo, eu trouxe algumas matérias aí ao longo da semana falando sobre a gestão atual do governo do PT. E a primeira matéria que eu trouxe foi do Money Times, do dia 31/1 de 2025, na qual tem a fala de Haddad, que diz que Paulo Guedes e Meirelles não conseguiram produzir um superávit sustentável das contas públicas. Bom, galera, isso não é novidade, né? Sempre um governo culpa o governo anterior ou os governos anteriores sobre seus eventuais fracassos. E isso aí faz parte de um discurso político que a gente já está cansado de saber, ou pelo menos deveríamos estar cansados de saber. Houve recentemente uma mudança na Secretaria de Comunicação Social do governo, a SECOM, na qual o Paulo Pimenta saiu e deu lugar ao publicitário Sedônio Palmeira. E aí estão tentando realinhar o discurso, realinhar as desculpas, obviamente, para tudo aquilo que não dê certo no país. E essa matéria vem em cima de uma entrevista que o Haddad deu para a Rede TV, e ele disse o seguinte: é preciso uma maior honestidade intelectual ao avaliar o trabalho do governo do Lula na área fiscal e atacar a atuação dos governos anteriores na economia, citando aí o Meirelles e o Paulo Guedes. Bom, a gente está no atual e momento presente na qual ele é o ministro da Economia e ele quer olhar para trás e culpar as gestões anteriores. Como eu disse, isso é normal na política. Mas o que ele poderia ter feito de fato para que a economia fosse melhor na atual gestão dele? A gente sabe que o PT está arrecadando cada vez mais, mas em contrapartida, os gastos também elevaram bastante. E isso é um problema que todo mundo está cansado de saber. É um consenso entre os economistas. É preciso cortar gastos. E aí ele diz sobre os déficits dos governos anteriores que foi maior em relação ao Meirelles, ao Guedes. Teve um déficit maior do que o dele, que ele apresentou em 2024, em relação à economia. E aí há de se convir que Meirelles assumiu após o impeachment da Dilma, do PT, do governo do PT. Um país que estava meio que arrasado em sua credibilidade. O impeachment nunca é bom para um país. E o governo Bolsonaro passou por uma pandemia na qual não se via há muito tempo, ou talvez nunca teve uma dimensão desse tamanho, uma pandemia que prejudicou muito a economia mundial. E aí, na própria quinta-feira, quando foi dada essa entrevista, no dia 30, o Tesouro Nacional divulgou que o governo atual registrou um déficit de 11 bilhões e 32 milhões de reais. E isso daí não foi contabilizado algumas despesas extraordinárias, como, por exemplo, a crise no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no ano passado. Essa despesa não foi colocada nesse déficit, sendo assim um déficit ainda maior. Ainda nessa entrevista, o Haddad falou sobre os vídeos falsos aí relacionados a ele, utilizando a inteligência artificial, sobre os memes. Aí para mim é mais uma conversa para poder tirar o foco de alguns problemas que são capitais para o nosso país. Mas enfim, ele tem o discurso dele, a defesa dele, e eu respeito isso. E disse que os preços dos alimentos tendem a se acomodar em 2025, em função de uma safra forte e com a baixa aí do dólar. Entretanto, também vi outra matéria em relação ao presidente do Banco Central, o Galípolo, que é o atual presidente, mudou, não é mais o Campos Neto, agora o presidente que está lá foi o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do país, que colocou ele lá, indicou ele está lá graças ao PT, afirmando o contrário, que a alta de alimentos vai se propagar pela economia durante o ano de 2025 e que descumprirá a meta de inflação. Então são duas posições diferentes, duas entidades diferentes. Uma ministra da Fazenda, falando que o preço vai se acomodar, que não vão ter inflação tão alta, e no outro lado, o presidente do Banco Central, colocado por esse governo, falando que provavelmente estourará a meta de inflação e que o preço dos alimentos continuará a subir em 2025. E aí também algumas outras matérias me chamaram a atenção, como por exemplo, a questão da energia elétrica. A Enel deu 15 dias de prazo para o governo resolver o problema de Itaipu. Mais um déficit aí. É um rombo de 333 milhões de reais na conta de comercialização de Itaipu Binacional. E aí todo esse imbróglio aí de Itaipu pode causar um déficit aí de 120 milhões e 900 mil dólares. E essa conta, quem irá pagar se o governo não resolver isso, vai ser você e eu. Vai causar mais ou menos um aumento de 5,5% na nossa conta de luz, diz aí os especialistas da Enel.
O governo, por sua vez, quer usar o bônus que tem em Itaipu e torná-lo mais flexível para poder abater uma parte dessa dívida com o bônus de Itaipu. E vamos ver se ele vai conseguir fazer com que isso passe e dê certo. Outro problema também que circulou ao longo da semana foi a crise dos Correios, com possível abertura até de CPI. Em 2024, a estatal teve o maior prejuízo da história, 3,2 bilhões de reais. E aí eu vejo uma matéria que a elite dos Correios gastam milhões com viagens e diárias internacionais. Outra matéria também que me chamou muita atenção foi o governo cogitar o Uber e o iFood serem serviços em que o Correios substituiria para gerar um pouco mais de receita. Fico imaginando, né? Imagina você pede o Uber Black aí, pensando que vai vir um Corolla aí 2.0, e aí vem um Chevette 1.6 enferrujado para poder te levar no seu destino. Ou senão o iFood que demora 3, 4, 5 dias, uma semana para poder chegar em sua casa. É brincadeira, né? Já não basta falir os Correios, ainda quer falir outras duas empresas bem-sucedidas. E aí a gente tem esse cenário todo do país, na qual eu relatei alguns trechos só de uma pincelada sobre o que é o nosso atual governo. A promessa de comer picanha, eu particularmente não estou comendo, não consigo nem tomar um café, quem dirá comer picanha. E pelo que eu percebo ao meu redor, o povo está cansado de pagar impostos e não ter uma devolução desses impostos em matéria de serviços com eficiência e qualidade para si. A gente só vê emendas parlamentares daqui, acordões dali, e o principal destino que deveria ser os nossos impostos, que é reverter para a gente benefício, isso não acontece. Por outro lado, para 2026 não tem nenhum esboço de alguma outra ala para poder ter um representante de peso e assumir aí uma candidatura à presidência. A gente também nem sabe se o Lula vai se reeleger ou vai tentar se reeleger em 2026. Também não tem um nome que substitua. Do outro lado, não sabemos se Bolsonaro irá conseguir concorrer. Existem aí nomes como Tarcísio, Gustavo Lima, mas tudo é especulação nesse momento. E aí ano que vem a gente vai ter uma resposta um pouco mais definitiva de como vai se direcionar a nossa política. Isso daí afeta justamente nossos investimentos. Por quê? Ano de eleição é um ano turbulento, é um ano difícil de se investir. As especulações são muitas, as incertezas são mais do que já existem hoje em dia, e aí é um cenário que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para poder investir. E acima de tudo, também temos que ter cuidado ao escolher, ao apertar o botão verde de confirma ali na urna. Fiquem atentos. Um governo que não prioriza uma economia saudável e sustentável não tem como ter toda a máquina governamental funcionando. Como é que você vai ter saúde, educação, turismo, qualquer coisa, se você não tem uma economia sólida e forte e pungente? Mas é isso, galera, isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo e deixe a sua colaboração aí. Que tipo de governo você quer ter em 2027? Um grande abraço a todos, se inscrevam no meu canal e fiquem com Deus.